chegar, vamos chamar as pessoas para estarem na sala, chamar as pessoas que estão na tua casa. Passa esse link para alguns amigos, encaminha, irmãos, um tempo de estarmos juntos estudando a palavra, vai ser um tempo maravilhoso. Eu queria que você pegasse a tua Bíblia, nós vamos ler um pouco a Bíblia hoje. Chama teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus filhos, enfim, todos que estão na tua casa, para que nós possamos estar juntos agora, nesse tempo maravilhoso, amém? Eu creio que Deus vai nos falar muito, vai nos edificar muito nessa noite. Vamos começar, irmãos, orando. Curva a tua cabeça. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelo teu suprimento, pela tua saúde divina, Senhor, pela tua proteção, Pai, nesses dias, Senhor. Obrigado pela tua proteção, Senhor. Nós somos guardados por Ti, nós reconhecemos isso, nós te rendemos graças. Obrigado, Pai, pela tua proteção, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és mais que suficiente em nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Graças te damos, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu enviaste a tua palavra, Pai. A tua palavra nos libertou, a tua palavra nos curou, a tua palavra nos deu vida, Senhor, estando nós mortos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Rende graças, irmãos. Começar agradecendo a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Então, irmãos, vamos lá. Eu queria compartilhar com vocês esses dias estando em casa e tendo tempo, né, irmãos, para a gente reler algumas coisas. E eu orando, sabendo, querendo saber de Deus o que é que eu poderia ministrar para a igreja hoje, o que Deus teria para a minha vida e para a vida da igreja. E Deus me falou uma palavra bem lá dentro, bem baixinho, sabe, irmãos? E a palavra era intimidação. Eu disse, Senhor, uma intimidação, Senhor, não estou entendendo. E Ele prontamente me trouxe a lembrança, a memória, no livro de João Brevet, que fala sobre a intimidação. Eu peguei esse livro e desejei estudar ele de novo, e folhear ele de novo, e rever aquelas marcações que eu tinha feito no livro. E eu comecei a ver como esse livro tem a ver com o que nós estamos passando hoje, sabe, irmãos? Bem interessante. Eu aconselho vocês a lerem, busquem esse livro, é muito interessante. E depois eu passo no grupo da igreja, eu passo para quem precisar, passo o nome do livro e onde você vai encontrar, amém? Mas eu queria falar sobre intimidação com vocês. Irmãos, a definição de intimidação é provocar ou sentir apreensão, receio ou medo. Sabe, irmãos, nós temos vivido dias de muita apreensão, dias de muito medo e dias de muito receio. Ou seja, dias de muita intimidação. Intimidação vinda do Satanás. Uma onda maligna se levantou contra o mundo, intimidando o mundo, querendo paralisar, e paralisou o mundo. Paralisou a economia, paralisou as igrejas de cultuarem ao Senhor. E eu disse, Senhor, que poder é esse, Senhor? O que é que está acontecendo, irmãos? E eu fiquei meio assim assustado, fiquei muito sem saber o que estava acontecendo, porque eu estava sentindo apreensão, eu estava sentindo receio. E estava começando a sentir medo de que tudo que estava acontecendo. E a gente, diante de tantas situações, se nós não nos ativermos a quem somos, e se nos ativermos a palavra, nós embarcamos nessa intimidação satânica. Sabe, Deus começou a falar comigo que essa intimidação, ela quer provocar dentro de nós uma coisa que até Cris falou essa semana no devocional dela. Ela falou sobre o espírito do medo. E eu vejo, irmãos, que realmente o medo não é uma coisa natural nossa. Existem os medos que são parte da nossa vida e que são até saudáveis. O medo é uma coisa saudável para nós. Então, nós temos que ter medo de coisas como cobras, como cair do 5º andar ou do 20º andar. Nós temos que ter essa proteção para nos guardar a nossa vida. Mas nós não estamos falando desse tipo de medo. Nós estamos falando de um medo espiritual, que é movido por um espírito, que visa paralisação da nossa vida espiritual, paralisação do nosso chamado, paralisação dos nossos dons. Esse é o medo que nós vamos falar hoje, amém? Então, nós entendendo esse medo e entendendo que ele é um espírito, nós vemos ele agir em algumas passagens da Bíblia. Eu vou citar só uma, no caso de Elias, um homem que batalhou e travou uma luta espiritual tremenda contra quase 1000
sacerdotes, combateu e brigou diretamente com o rei e confrontou o rei, mas ele, diante de um espírito de medo que foi lançado por Jezabel, ele recuou e desejou morrer. E ele recuou ao ponto de voltar para dentro e ir para dentro de uma caverna, ao ponto de paralisar aquele que Deus tinha para a vida dele. Então você vê na Bíblia esse espírito acontecendo. Nós vemos ele acontecendo no dia de hoje novamente. Só que hoje ele tenta tomar de volta o espírito de medo, a autoridade que Deus nos deu através de seu Filho Jesus. Cristo, quando ele ressuscitou, ele trouxe consigo toda a autoridade de volta. E ele delegou essa autoridade à igreja. E o que Satanás quer fazer hoje? Ele quer roubar essa autoridade de novo. Ele quer paralisar a igreja. Ele quer fazer a igreja se sentir atemorizada, se sentir depressiva, se sentir frustrada. E fazer com que a igreja não cumpra aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, irmãos, eu comecei a ler esse livro, a estudar, e o João Bevere disse: olha, essa autoridade que nos é dada e que por nós deve ser exercida, se não for exercida por nós, ela será exercida por alguém contra nós. Então nós temos que nesses dias, irmãos, nos revestir dessa autoridade, nos revestir dessa atitude, dessa postura, desse entendimento de que quem somos, em que posição nós estamos e como combater esse espírito de intimidação que Satanás levanta contra nós. E eu, estudando esse livro e buscando dele, ele nos fala várias coisas interessantes, irmãos. E a primeira coisa que ele fala é que nós precisamos nos lembrar quem nós somos. Se você não se lembrar quem você é, irmãos, dificilmente você vai exercer a autoridade que você tem. Eu acho muito interessante no livro de João, e que João se refere a ele como o amado do Senhor. O amado do Senhor. Ele se via amado do Senhor. Entenda, irmãos, que ele não dizia que ele era o único amado do Senhor, mas ele sabia que ele era amado do Senhor. Ele sabia quem ele era em Cristo. Ele sabia que ele era amado do Senhor. E é muito lindo, irmãos, nós nos identificarmos como filhos. E a primeira coisa que nós fazemos para exercer essa autoridade enquanto o espírito de intimidação, o espírito de medo, o espírito de querer te paralisar, é você saber quem você é em Cristo. E eu queria ler com vocês o livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Abre comigo, irmãos. Não deixe de abrir a tua Bíblia. Mesmo em casa, mesmo que eu vou ler, não deixe de abrir a tua Bíblia. Existe um mover de Deus nesse ato que você faz. João, capítulo 1, versículo 12, ele diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Sabe, irmãos, nos foi dado, a palavra nos garante, e ela não mente. A Bíblia fala que Deus vela pela sua palavra, e ela não mente. Nos foi dado um poder de sermos chamados filhos de Deus. Então, nesse tempo, irmão, de muita intimidação, de muito medo, de muitas incertezas, de muitos receios, nós precisamos nos lembrar que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E nós temos um poder que foi nos delegado. Toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo. E Ele transferiu essa autoridade, Ele delegou essa autoridade à igreja. Então, para nós combatermos esse espírito de medo, para nós combatermos esse espírito de medo, nós precisamos nos levantar essa noite e entendermos que nós somos filhos de Deus. Filho de Deus, irmãos. Filho de Deus não temem, porque os filhos sabem quem é o Pai. A Bíblia fala, abre comigo lá também, na primeira carta de João, capítulo 5, vamos ler comigo lá, 1 João, capítulo 5, no versículo 18. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus
Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O inimigo não tem poder de tocar nossas vidas, irmãos, porque nós somos filhos. O que o Satanás tem feito através do medo, através do espírito de medo, é querer dizer a você que você não vai ficar livre, que você está sujeito às mesmas coisas que o povo estão lá fora. Mas existe uma diferença, irmãos, de quem serve e quem não serve. Existe uma diferença a quem é filho e quem não é filho. Existe uma diferença não por opção de Deus, mas por opção de cada ser humano. E nós, como filhos, Deus nos garante que nós somos guardados, nós somos remidos, e nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Oh, glória a Deus, irmãos. Recebe essa palavra, recebe essa promessa, porque essa promessa vai afastar de ti todo pânico, todo medo, toda insegurança, todo temor, irmãos. Tudo isso, irmãos, tudo isso será afastado quando você tiver a certeza de quem você é. Mas nós precisamos, dentro de nós, reavivar o dom que existe em nós. Nós precisamos reavivar, fortalecer, declarando a palavra, declarando quem nós somos, declarando as promessas de Deus. Nós precisamos todos os dias ao levantar, todos os dias ao decorrer do dia, todos os dias ao entardecer, todos os dias ao anoitecer, todos os dias antes de dormir, declararmos quem somos em Cristo Jesus. Posicionamento, reavivar os dons. Eu queria que você abrisse comigo 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, a segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Por essa razão, pois te peço que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Usa dessas 3 ferramentas poderosas que Deus te deu. Ele te deu espírito de poder, espírito de amor e espírito de moderação. Tenha equilíbrio para saber a hora de você fazer as coisas. Como eu falei no culto de quinta, não seja presunçoso, não seja tolo, mas seja revestido do Espírito Santo. E saiba usar essas ferramentas poderosas que Deus dá a você. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus é derramado em nossos corações, para que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. E que em dias de que o mundo se atemoriza, em que o mundo se intimida com todas essas coisas, nós precisamos levar o amor de Deus para essas pessoas. Eu vi casos, testemunhos hoje no grupo de pastores, em que pessoas do prédio estão ligando para as pessoas que são pastores, que são cristãos, pedindo conselhos, pedindo sugestões, pedindo orações, pedindo que orem por eles. Irmãos, um quebrantamento geral está acontecendo. É um tempo de invadirmos essas casas com o amor de Deus e com poder, irmãos. Eu queria abrir com vocês um versículo bem interessante também. Abre comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Queria contar uma história de Paulo para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 22. Essa passagem narra Paulo, e eu vou ler para vocês agora, para vocês verem. E agora, constrangido em meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, que me esperam cadeias e tribulações. Mas ele diz: porém, em nada considero preciosa a minha vida para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e que o ministério que recebi de Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando nele, não vereis mais meus rostos. Sabe, irmãos, Paulo tinha entendimento do que ia acontecer com ele. Ele não sabia o que era, mas ele estava preparado. Ele estava preparado no Espírito Santo dele, ele não deixou se intimidar. Imagina você receber uma revelação de Deus, sabendo que iam acontecer tribulações, cadeias, e que possivelmente você não veria mais determinados irmãos, porque possivelmente você morreria. Mas ele estava revestido, irmãos, e sabendo quem ele era, revestido de poder, sabendo quem ele era, para cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dele. Sabe, irmãos,
Existe um posicionamento que nós temos que ter nesses dias de hoje. Esse posicionamento vai nos dar a segurança de sabermos que Deus nos guarda, que Deus nos protege, que nós cumpriremos até o fim a nossa carreira. Mas que, se tivermos que estar com Jesus, amém. Porque a Bíblia nos fala que viver é Cristo e morrer é lucro. Temos que estar preparados, é a verdade do Evangelho, irmãos. Nós não morreremos, mas nós viveremos e contaremos os feitos do Senhor. Então, irmãos, o que eu quero incentivar a você hoje é que você tenha um coração disponível para Deus, um coração posicionado, um coração cheio. Como Paulo disse para Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Reaviva, irmão, o dom que há em ti. O chamado que Deus te colocou, reaviva, fortalece esse chamado. Exerça. Não é um tempo de ficarmos atemorizados. É um tempo de muita prudência. Você lembra que Paulo falou de 3 espíritos: poder, amor e moderação. É um tempo de sermos moderados. Não é um tempo de nos abraçar as pessoas, de impormos as mãos forçadamente, porque as pessoas não conhecem. Mas é um tempo de usarmos da moderação para demonstrarmos o poder. Você não precisa ir na casa de ninguém, você não precisa abraçar ninguém para demonstrar esse poder. Basta você orar onde você estiver e o poder de Deus acontecerá onde for necessário. É isso que Deus quer que nós façamos, é isso que Deus quer que nós cumpramos. Exija da tua alma que ela se renda ao Espírito. Exija da tua alma que ela lance fora todo medo. Exija que ela traga cativa a mente. Exija que ela traga cativa a mente para que nós somos em Cristo. Nós somos seres espirituais. Nós temos que nos posicionar espiritualmente de acordo com a palavra. Infelizmente, irmãos, eu não vou alimentar teu medo. Infelizmente, para alguns, eu não vou alimentar as tuas razões. Eu vou alimentar você da palavra. Eu vou te alimentar do poder de Deus. Eu vou te alimentar daquilo que Deus tem para a tua vida. Não importa, irmãos, o que você está passando. Deus é suficientemente Deus para realizar aquilo que você precisa. Se enche do Espírito Santo. Se enche do amor. Irmãos, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos combater isso? Como é que nós vamos nos reavivar o dom? Como é que nós vamos fazer isso? Através da palavra, irmãos. Através da palavra. Temos que nos encher da palavra. Temos que nos encher da palavra. Nós temos que, como a Bíblia fala, encher o nosso coração, porque a boca fala o que está cheio o coração. Então você tem que fazer o quê? Transformar essa palavra em rema. Transformar essa palavra em poder, em dunas, transformar essa palavra em que as pessoas conheçam, as pessoas sintam. Eu estava conversando com o Marcos hoje, e ele falando com a irmã, disse: eu não tenho medo, porque eu sei que o sangue de Cristo está sobre mim. E ele falando que, quando a mulher disse isso, ele viu o revestimento descendo sobre ela, toda a armadura que o Deus preparou para a nossa vida, a nossa armadura espiritual, descendo sobre a vida daquela irmã. E ele disse que ele viu o revestimento de Deus sobre a vida daquela mulher. Que coisa impressionante, irmãos. Isso é a verdade. Quer você creia ou não, a palavra de Deus é a verdade que funciona. Então te enche, irmão, dessa palavra. Te enche da palavra, irmão. Te enche da palavra. Eu não vou parar de falar isso, irmãos. Te enche da palavra. Porque quando você for falar alguma besteira, não vai sair. Vai sair palavra. Vai sair palavra. Vai sair palavras. Abre comigo Isaías 54, irmãos. Uma palavra maravilhosa para hoje. Para você se encher, decora essa palavra. Isaías 54, irmãos. Enche contigo, irmãos. Enche tua boca com Isaías 54, irmãos. Isaías 54 para você declarar para a tua família, para você declarar para quem não confia no Senhor, para quem não são crentes. Isaías 54, 17 diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar, nenhum espírito de intimidação vai te paralisar, nenhum espírito de medo. Nenhum espírito de medo pode parar ninguém, porque você é cheio. Isaías 54 nos promete, Isaías promete que toda arma forjada contra ti não vai prosperar. Irmão, te enche do Espírito Santo. O mesmo Isaías diz que ele levou sobre si, irmãos. Ele levou sobre si. Isaías 53.
53, versículo 4, diz: certamente, irmão, não é talvez, não é algumas vezes, é certamente, certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, irmãos, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Irmãos, te enche dessa palavra, te enche do que Deus quer que você seja. Não esquece, você é filho, como nós vimos em João. Não esquece, reaviva o dom, como Paulo falou para o Timóteo. Não esquece, como Paulo fez lá em Atos capítulo 20, sabendo mesmo que você vai passar por tribulações, por cadeias, e que chegue até a morte, irmãos. Não importa, porque você é filho de Deus, e você vai saber para onde você vai. Você vai estar nos braços do Pai. Você vai estar com o teu irmão Jesus Cristo nas regiões celestiais, até que a igreja volte e viva um milênio. Irmãos, é um tempo de você se encher da palavra. É um tempo de você ser um transbordado de Deus na vida das pessoas. Você não pode levar aquilo que você não tem. Você não pode dar o que você não tem. Por isso que você tem que reavivar o dom que é em ti. Irmãos, quando você entregou a tua vida a Jesus, quando você decidiu ter a convicção de que Deus é o teu Pai e que o sangue de Cristo te redimiu de todos os teus pecados, você tinha decidido naquele momento ser filho de Deus. Então hoje eu te chamo, reaviva em você, te lembra quem você é, te lembra o teu posicionamento em Cristo Jesus, como um filho, como um combatente da palavra, como um exército de Cristo. Você é o exército de Cristo nessa terra. Você é a pessoa que Deus chamou para que as pessoas conheçam o poder dele, que ele conheçam o seu Filho Jesus. É você que é chamado esse dia, irmão, para levar o Evangelho, as boas novas. Irmãos, mais que nunca, as boas novas estão chegando. Eu costumava brincar que eu gostava mais de fazer enterro do que de fazer casamento, pelo quebrantamento do povo, pelo coração disponível, porque nós não fomos criados para a morte, e a morte sempre abre uma brecha muito grande de quebrantamento nas pessoas. Mas mais que nunca hoje, irmãos, mais do que nunca hoje, as pessoas estão quebrantadas, as pessoas estão refletindo, porque tal como no enterro, elas não estão preparadas para a morte. Nós não nascemos para morrer, nós somos seres eternos, nós somos seres espirituais. Mas Isaías, Deus já falava para Isaías: quem pois enviarei? A quem pois enviarei? E como crerão? Como as pessoas crerão se elas não ouvirão a palavra? Porque a igreja de Cristo está trancada, com medo e recuada. Como eles crerão? Como eles ouvirão? Se eu não tenho quem envie. E o Senhor disse para você hoje: a quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei, diz o Senhor para a tua vida hoje. Te reveste, irmão, desse poder, te reveste dessa unção, te reveste do amor de Deus, te reveste do Espírito Santo, reaviva o dom que Ele colocou em você. Aquela fome, aquela sede da palavra, aquela fome e aquela sede de servir ao Senhor, aquela fome e aquela sede de compartilhar com as pessoas aquilo que Cristo tem feito na tua vida. Seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, seja pelas lives, seja pelo YouTube, em qualquer lugar, irmãos. O que importa é que você faça alguma coisa nesses dias. Proclama o Evangelho, chama as pessoas, irmãos. Creia que existe um poder e uma autoridade sobre a tua vida e que vírus do inferno nenhum tomará conta enquanto você está pregando o Evangelho. Não tenha medo, se reveste do teu homem espiritual. Deus não é homem para que minta, nem para filho do homem para que se esqueça das promessas que Ele fez na tua vida. E Deus não deixará você morrer. Quando Ele te reveste de todo o poder e toda a autoridade, Ele garante pela tua vida, Ele garante pelo teu cuidado, Ele garante pelo teu suprimento. Oh, irmãos, espírito de poder, espírito de amor e espírito de moderação.
traz esse equilíbrio. O sábio discerne o tempo, discerne o modo. Você vai discernir hoje o tempo e o modo de levar essa palavra para algumas pessoas. Mas eu creio, irmãos, que você não passará essa semana sem falar no mínimo para 5 pessoas que não conhecem a Jesus. Falar de qualquer forma, seja via WhatsApp, seja telefone, seja qualquer meio, irmãos. O que importa é você falar a palavra, é você chegar para as pessoas e levar o Evangelho, levar as boas novas, dizer que Cristo cura, dizer que Cristo liberta, dizer que Cristo transforma e que Ele é a paz, Ele é a paz que o mundo precisa. É Cristo Jesus, é Cristo Jesus, e não aquele Cristo criancinha, nem aquele Cristo pobrezinho, nem aquele Cristo naquela cruz. É o Cristo ressurreto, é o Cristo revestido de toda a autoridade dada por Deus a Ele, e que Ele nos deu, irmão, e que Ele quer que a igreja leve, Ele precisa que a igreja leve. Irmãos, em dias de grandes aflições, é um dia de grande avivamento, é o grande poder de Deus sendo demonstrado na vida das pessoas. Eu creio, irmão, no sobrenatural. Eu creio no sobrenatural de Deus. E eu quero declarar que você será usado por Deus para fazer prodígios, milagres. Irmãos, quantos prodígios e quantos milagres. Quantas pessoas sendo libertas. Não do vírus só, irmão, mas de câncer, de depressão, da opressão. Pessoas cheias de capeta sendo libertas pela tua vida. Pessoas sendo transformadas pelo aquilo que você falou. Senhor, eu creio, Senhor, no grande avivamento da igreja, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. E a resposta, Senhor, para os dias de grandes aflições é a igreja. Eu creio, Senhor, bilhões de pessoas se levantando. Bilhões de pessoas se levantando hoje. Não só para orar, para o vírus acabar, nem esse mal passar, mas que Tu seja estabelecido como Senhor dessa terra, Senhor. Eu quero Te render graças pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo, a palavra nos garante que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, que convence o homem da justiça e do juízo. É hoje o dia, irmãos, e que o Espírito Santo vai te convencer da justiça de Deus. Justiça de Deus, é isso que você é. Você é justificado. Você é um homem cheio da justiça de Deus. E você precisa levar essa justiça para as pessoas. O amor de Deus sendo derramado em teu coração, para que você leve a justiça de Deus para as pessoas. Não somos nós que vamos convencer as pessoas. É o Espírito Santo. Ele é nosso ajudador, Ele é nosso conselheiro. Ele que vai junto contigo em cada batalha dessa. Leva a palavra, te enche da palavra mais que nunca, irmãos. Te enche da palavra, leia nela. Eu lembro que Josué, os conselhos que Deus deu para Josué, medita nessa palavra de dia e de noite. Aquele tempo, irmãos, milhares de anos atrás, Deus já falava para Josué: medita nessa palavra de dia e de noite. Te enche do Espírito Santo. Te enche do Espírito Santo. Te enche do Espírito Santo. Um derramar do Espírito Santo sobrenatural sobre a igreja de Casa Caiada em todo o mundo. Obrigado, Pai. Obrigado, porque nós usaremos desse tempo para mudar tudo, Senhor. Tudo o que está acontecendo. É a hora da volta por cima da igreja. A igreja usará toda a autoridade que foi dada a ela, Senhor. Toda a autoridade sendo utilizada no seu poder máximo, na sua estrutura máxima de autoridade. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Eu quero te render graças por cada um que esteve conosco essa noite. Obrigado, Senhor. Nós queremos que o Teu Espírito Santo, Senhor, Teu Espírito Santo, Senhor, continuará, Senhor, alimentando essas pessoas com o que foi falado hoje, Senhor. Eles ruminarão, Senhor, e eles farão aquilo que Tu tem para a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, eu quero declarar uma igreja cheia do Teu poder, cheia do Teu Espírito Santo, sabendo quem ela é, lançando fora todo medo,
e repreendendo todo espírito de intimidação. Todo espírito de intimidação sendo destruído agora em nome de Jesus, Pai. Nós queremos em pessoas cheias do Teu Espírito Santo, Senhor, proclamando esse Evangelho. Eu creio, Senhor, num grande mover do Espírito, num grande poder. Nós teremos batismos, Pai. Muito batismos, eu declaro. Eu vejo, Senhor, batismos, Senhor. Muito batismo, Pai. Nós estaremos batizando centenas de pessoas da igreja de Casa Caiada. Logo após podermos voltar, Senhor. É um tempo, Senhor, de crescimento da igreja. Obrigado, Pai. Nós te rendemos graças por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amo vocês e estaremos juntos na próxima quinta. Em nome de Jesus. Amém.